Bom dia! Dando início ao nosso Café com Conexão. Já vou colocar uma música aqui. Hoje eu vou falar sobre pertencimento, sobre família espiritual, sobre família, sistema familiar de origem. Já a gente inicia. Vou colocar a música. E os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa. Bom dia! Presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença. Te agradeço pelo pão de cada dia. Bom dia. Que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Ninguém está por acaso na família que veio. Todos nós temos um para quê e um propósito para estar ali. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor, a minha família. Bom dia. Refletindo já sobre essa música que fala da família, porque hoje nós vamos falar sobre isso. Falar de família, falar sobre pertencimento, que é o instinto nato de todos nós. Nós queremos pertencer, apesar de muitas vezes não nos sentirmos pertencentes. Bom dia, Núbia, bom dia. O pertencimento nos move. Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga eu te amo, você é muito importante para mim. Bom dia, mãe, bom dia. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Bom dia, Adriana. Bom dia. Hoje eu vou falar sobre família, pertencimento, ovelhas negras, tudo isso. Bom dia, bom dia. Então vamos lá. Você pertence, eu pertenço, todos nós pertencemos. Mas eu vou começar com algumas perguntas. Você sente que não pertence ou em algum momento já se sentiu assim, não pertencente? Bom dia, Júcia, bom dia. Tanto em relação à sua família, quanto aos grupos que você frequenta, quanto à sociedade em que você vive.
Você sente que pertence ou não? Ou já teve essa sensação, nossa, parece que eu não pertenço a esse lugar, a essa turma, a esse grupo, a essa família? Você sente que faz parte da sua família? Ou você se sente diferente, excluído, rejeitado, desprezado? Você já se sentiu insignificante, inseguro? Você reconhece a família espiritual a qual você pertence? Você reconhece a família de origem a qual você pertence? Você se sente a ovelha negra da família? Ou já se sentiu? Pertencimento. Pertencimento é um instinto nato de todo ser humano desde os tempos primordiais. Todo mundo quer pertencer a um grupo, a uma tribo, a um clã, a uma família. Inúmeras vezes. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Não se sentir pertencente é comum. Muito mais do que a gente imagina. Porém, quando eu vou tendo conhecimento sobre o que é pertencimento, eu tenho mais consciência de não repetir só para pertencer, não repetir destinos de dores, padrões de sofrimento só para pertencer e entender, compreender que, mesmo fazendo diferente, eu continuo a pertencer. Isso requer uma expansão de consciência considerável. Todos nós pertencemos a este planeta, ao planeta Terra. Embora muitas vezes a gente tenha a sensação de nem fazer parte daqui. Se eu fosse para um contexto aí um pouco mais amplo, né? E eu gosto muito sobre outros assuntos, né? Viemos talvez de outros lugares e tudo mais, mas não vou adentrar aqui. Mas saber que sim, nós pertencemos a esse planeta, nós viemos aqui para um para quê. Todo mundo tem um para quê e um porquê, todo mundo tem uma missão aqui nesse planeta, todo mundo tem uma missão dentro do seu sistema familiar. Mas saber que sim, que cada um tem o seu lugar, tanto na família de origem quanto nesse mundo. Que cada um é único, mas nós fazemos parte do todo. Assim como todos nós pertencemos a uma família espiritual. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Existe essa família espiritual. Existem famílias de alma. Aquelas pessoas que a gente se conecta já no primeiro olhar, sem nem saber o porquê, é uma família de alma. E quando a gente tem essa família espiritual muito certa dentro de nós, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Trindade, os outros, nós olhamos o outro como nosso irmão ou irmã em Cristo. Mesmo que você não tenha a mesma opinião que o outro. Pertencer, você saber que você tem uma família espiritual não significa que todo mundo tem que pensar da mesma forma. Não significa que todo mundo tem que ter a mesma opinião. Não significa que todo mundo tem que ter a mesma crença. Saber que todos são filhos de um único Deus. E que Ele acolhe a todos, independentemente de raça, credo, cor. Ele acolhe. Quem divide, quem exclui é o ser humano, não Deus. Então, quando a gente tem isso muito certo, né, que nós pertencemos a uma família espiritual, né, família Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, significa que fazemos parte de um todo. Nós começamos a honrar a Deus e nos sentir pertencentes a essa família espiritual. Isso é um privilégio para você poder receber coisas imensuráveis na sua vida. Bom dia, Cibele, Casey e Isa. Mesmo que não conseguimos, a princípio, entender algumas coisas que acontecem com a gente, acreditar que
todas as coisas acontecem, elas cooperam com a nossa evolução, com o nosso crescimento e para o bem daqueles que honram e amam essa família espiritual, honram a Deus. Como que Jesus veio para a Terra? Ele podia ter vindo de qualquer maneira. Deus é um Deus de milagre, do impossível. Podia simplesmente ter colocado Jesus aqui com qualquer idade. Não, ele nasceu do quê? De uma família, de um pai e de uma mãe. Isso que nos serve para mostrar que todo mundo tem uma família, todo mundo veio de um pai e de uma mãe, não existe outra forma de vir. E se todo mundo veio de um pai, de uma mãe, de uma família, todo mundo pertence a essa família, quer queira você goste ou não. Um conselho: respeita. Que quanto mais você criticar, mais você vai repetir os padrões de sofrimento e dor. E eu vou falar mais adiante. Então Deus, primeiro eu estou falando mais espiritualmente. Deus é amor. E é por isso que ele dá imenso valor aos relacionamentos, às famílias. A quem honra a sua família. A quem honra seu pai e sua mãe. A natureza de Deus, ela é identificada, ela é definida em relação aos relacionamentos familiares, a Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É esse o modelo, tá lá, bem descrito pra gente. Agora eu te pergunto, como é a sua relação com a sua família espiritual? Como está isso dentro de você? Você já tomou conta que você pertence a uma família espiritual? E que ele te ama e que Deus quer fazer o impossível na tua vida e transbordar, mas você precisa se sentir pertencente a isso? Segundo, como é a sua relação com a sua família de origem? Pai e mãe. Sentir-se pertencente à sua família te traz paz de espírito e força para seguir. Ocorre que, por vezes, você não se sentiu amado, não se sentiu valorizado. É só você viajar um pouquinho no tempo e lá para sua infância e adolescência. Quantas vezes na sua infância, na sua adolescência e até na sua vida adulta, você não se sentiu sozinho, você se sentiu desprezado, desprezada, insignificante, rejeitado, não pertencente, ou carregando essa sensação de que parece que eu não pertenço a essa família. Quantas vezes você se sentiu dessa forma? E isso pode acontecer em virtude de momentos que você teve na sua infância ou na história do seu sistema familiar. Porque se há excluídos no seu sistema familiar, você pode se identificar com o excluído e assim faz com que você se sinta não pertencente àquela família, porque excluíram ele, não pertence. Então perceba, se você carrega essa sensação de não pertencimento, você pode sim estar identificado a algum excluído do seu sistema familiar. Como que eu vou saber isso, Thaís? O que eu preciso fazer? Constelação é uma ferramenta boa para isso. Mas você perceber os sintomas. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Adri, Isa. Bem-vindos, bem-vindas. Você tem que começar a perceber como que isso atua na sua vida. Alguém aqui em cima já falou, eu por várias vezes senti que eu não pertenço, ou me senti rejeitado ou insignificante. Então, ou você está identificado com algum excluído, ou você carrega questões que você viveu na sua infância. Então, por exemplo, se na sua infância, em algum momento, seus pais te deixaram de lado, não te escutaram, não te deram atenção, não estavam presentes, em momentos em que para você era fundamental, que era muito importante, você nesse momento se sentiu sozinho.
Daí o que se registra no inconsciente dessa criança? Eu não pertenço, eu não faço parte, ninguém me ama, eu sou rejeitado. E às vezes seus pais não te deram atenção por conta da dinâmica de trabalhos e compromissos que eles tinham, ou por conta também deles não terem recebido isso dos pais deles. Mas você continua carregando para a sua vida adulta essa sensação de insignificância, desvalorização. Daí o que acontece? Na vida adulta, você não se dá valor. Você não dá valor ao seu trabalho. Você acha que ninguém te valoriza. Você acha que ninguém te vê. Que você é insignificante. E assim você se frustra. E assim você desiste de muitas coisas. E aí você vai para uma codependência muito grande também para com os outros. Um outro exemplo. Talvez na sua infância você escutou dos seus pais, ou dos seus tios, ou dos seus avós, ou até de professores, da sociedade, enfim, que você era a ovelha negra da família. Que você não tinha jeito, que você só fazia cagada, que você só fazia burrada, que as suas escolhas não eram certas. E isso foi registrando várias sensações dentro de você de incapacidade, de uma pessoa realmente que não é boa naquilo que ela faz, ou tudo que ela vai escolher não tá certo, porque isso foi colocado dentro de você. Eu comentei isso na live de ontem, eu vou voltar a falar. Isso não faz parte da sua essência, isso foi colocado. Então, foi falado que você não era capaz, foi falado que você não dava conta, foi falado que você era burro, que você era inútil. Não significa que você seja isso. Por isso que o autoconhecimento é fundamental para você tirar essas... Eu falo que são estados mentais que os outros nos colocaram. E você realmente tomar posse daquilo que você tem de bom na sua vida. Então você carrega essa sensação de que é incapaz, que ninguém vai te aprovar, que o que você vai fazer não vai dar certo. Isso vai para a vida adulta. Você começa a se sentir diferente de tudo e todos. Por isso que quando você começa a compreender que fazer diferente do seu sistema, e as ovelhas negras, elas trazem esse contexto, eu vou adentrar um pouco mais na ovelha negra aqui. Elas trazem um contexto de fazer diferente da família, mas você vai continuar a pertencer, é o que vai te trazer libertação para seguir o seu caminho. Ou você deixa de viver a sua história, você deixa de fazer as suas escolhas, você deixa de viver o seu propósito só para pertencer. Então, a missão especial da ovelha negra é estrondosa para um sistema familiar. Olhem com bons olhos para as ovelhas negras da família, porque elas vieram para não se adaptar mesmo. Elas vieram para gritar rebeldia. Elas vieram para cumprir um papel básico e fundamental para liberação e libertação de um sistema familiar. Um sistema que carrega padrões repetitivos de dores, de sofrimentos, de escassez, de doenças. E elas apanham muitas vezes para isso. Para reparar e criar o novo. Então, vocês percebem o quanto é lindo o papel de uma ovelha negra na família? Bom dia, Mica, bom dia. Elas vêm como para desabrochar os ramos de uma árvore genealógica. Ovelhas negras são caçadores natos de caminhos de libertação para o sistema familiar. E isso eu já presenciei no meu sistema. Nós temos uma que ela já até assume, e eu falo que outras tanto seguiram, porque a hora que uma ovelha negra vai e ela cumpre a sua missão, que é desafiante, ela abre o caminho para muitas outras pessoas dentro do sistema. Então, aqueles que não se adaptam às normas e tradições de um sistema familiar, aqueles que desde pequenos procuram revolucionar crenças,
pensa diferente, pensa fora da caixa. Muitas vezes estão indo até contra aquilo que é ditado pelo próprio sistema. Muitas vezes são criticados, julgados, rejeitados. Essas pessoas, elas têm a missão de libertar o sistema familiar, libertar de histórias tóxicas, histórias de sofrimentos, histórias de abuso, histórias de dores. É o fazer diferente, mas pertencendo. Então, graças às ovelhas negras dos sistemas familiares, que hoje estão sim assumindo o papel que elas têm no sistema, porque alguns anos atrás elas foram podadas e não cumpriram, e tá tudo certo, era segundo o conhecimento que tinha, hoje não, elas assumem o papel dela e elas renovam o sistema familiar, renovam como um todo. Então tem uma frase de Bert Hellinger que fala assim, sobre ovelhas negras, só você colocar lá, ovelhas negras, segundo Bert Hellinger, você vai ver um texto maravilhoso. Ele fala que sua rebeldia é terra fértil, sua loucura é água que nutre, sua teimosia é novo ar, sua paixão é fogo que volta e acende o coração dos ancestrais. Então, ser ovelha negra, ser rebelde, não quer dizer que você vai ser um revoltado, um torto, um errado dentro do seu sistema. Desde que você tenha autoconhecimento suficiente e tenha um posicionamento e respeite muitas coisas e vá abrindo caminhos de forma respeitosa. Não é você querer que todo mundo mude o pensamento, principalmente aqueles que vieram antes, mas é você começar a fazer diferente com aquilo que você tem hoje. É você começar a dizer assim, não, eu compreendo que vocês entendem dessa forma, que vocês pensam desse jeito, mas eu escolho fazer assim e pensar dessa forma. E eu peço que me respeito vocês também. E assim a ovelha negra vai abrindo caminhos. E talvez já teve alguma ovelha negra na tua família que abriu o caminho. Então, se para você faz sentido esse novo caminho, só segue, que vai ser bem mais leve do que foi para ela. Então, as ovelhas negras, elas conseguem fazer com que... conseguem realizar o que muitos dos nossos ancestrais não conseguiram. Por isso que eu falei que lá atrás muitos desistiram e repetiram histórias que não faziam sentido, realizaram coisas que eram dos outros, se frustraram em relacionamentos ou na profissão só para pertencer. Só para pertencer fazemos escolhas que não condizem com a nossa essência. Só para pertencer deixamos de alcançar novos voos. Só para pertencer muitas pessoas deixam de prosperar. Se o seu sistema se você veio de um sistema no qual não tem muita prosperidade, então você tem medo de prosperar pelo medo de não pertencer. Ah, não, Thais, eu não tenho medo de prosperar. Inconscientemente tem. Porque quantas pessoas já atendi, a gente sabe de histórias, e isso é percebido num campo de constelação, que ela vai, ela segue, se torna um grande empresário, enfim, uma pessoa de sucesso profissional, mas ela tem uma amargura, um ressentimento, uma raiva muito grande do seu sistema. O que acontece lá na frente? Ela pode perder tudo, ir à falência e voltar ao mesmo padrão do sistema familiar só para pertencer. Por quê? Porque ela foi com julgamento. Ela foi querendo que todo mundo pensasse igual ela. Então, o não julgamento faz parte do sucesso da pessoa. Você não vai para o sucesso levando todo o seu sistema junto. É muito pesado, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma opinião. Por isso que você seguir o teu caminho, alcançar o seu sucesso, viver o seu propósito, e a hora que você estiver muito bem, você convida. Você fala, ó, esse caminho que eu trilhei aqui é muito bom, é mais fácil. Você não precisa fazer por aí, você não quer vir? E espera a pessoa responder. Porque às vezes ela vai falar assim, nossa, eu quero. Então tá, eu vou te mostrar, não vou te carregar nas costas. É por aqui. E o outro vai falar, nada a ver isso que você faz. Tudo bem?
Respeita e deixa. Senão você vai voltar só para pertencer. São incontáveis desejos reprimidos, sonhos não realizados, talentos frustrados e esquecidos ou deixados de lado que os nossos ancestrais passaram. Por isso que as ovelhas negras, elas procuram essa realização. Ocorre que quando você vai fazer esse diferente, quando você assume essa ovelha negra que existe dentro de você, se não tiver um autoconhecimento grande para você se posicionar com respeito, você vai na revolta, não vai dar certo e vai virar um emaranhado total. Mas aquele que vai posicionado, aquele que já vai com uma consciência maior, ele também vai se deparar com o sistema batendo de frente, castrando a inércia do sistema. E é por isso que muitas vezes dá trabalho fazer diferente. É doloroso. Só que o resultado compensa qualquer dor, desde que você esteja realmente conectado com a sua essência e com aquilo que você quer. Ninguém vai duvidar das suas capacidades quando você assumir os seus talentos e os seus potenciais. Cuidar da raridade que existe dentro de você. Cuidar dos seus dons, dos seus talentos como algo muito valoroso. E saber que você é o sonho dos seus ancestrais, no sentido de que não é que você tem que realizar o sonho dele que ele não conseguiu, mas é romper um padrão de dor que eles não conseguiram, romper um padrão de escassez, romper uma crença limitante, romper as correntes que te amarram a permanecer da mesma forma que muitos permaneceram. E o melhor é que quando você rompe, bom dia Edna, Ivana e Adriele, quando você rompe para a sua descendência. Então você não vai mudar? Não. O que já foi, foi. Por isso que também ter a mentalidade de sim para tudo como é, sim para tudo como foi, te impulsiona a fazer diferente. Quando você ficar querendo mudar o que já foi, você não vai olhar adiante, você não vai olhar para o futuro e você vai se amarrar nisso. Entretanto, se eu tenho a mentalidade de que eu aceito tudo como foi, da forma que foi, e eu peço a permissão para os meus ancestrais para fazer diferente, peço a bênção e realmente tomo posse das minhas capacidades, dos meus talentos, aí você vai, faz diferente e continua a pertencer. Bom dia, Ivana. É sobre isso. E hoje, dia 15 de maio, se comemora o Dia Internacional da Família. Sinta-se amada ou amado, sinta-se valorizado, sinta-se pertencente a um sistema familiar, a uma família espiritual e a sua família de origem. Não existe família perfeita. Parem com essa fantasia. Não existe nem nunca vai existir. E nós temos um para quê de estar naquela família. Então, se não existe família perfeita, sempre vão acontecer coisas para nós melhorarmos, evoluirmos, buscarmos a harmonia, a paz, a unidade, a inclusão. Busque a inclusão dos excluídos do seu sistema. Isso é uma reparação ao sistema. E sentir-se pertencente e incluir a todos é uma forma de você honrar o seu sistema. É uma forma de você agradecer aqueles que te deram a vida. Então, faça do dia de hoje, do Dia Internacional da Família, um dia de reverência e honra ao seu sistema. Um dia de reverência e honra à família espiritual que você pertence. E um dia de você assumir o seu lugar e aí sim poder fazer diferente. É sobre isso. Você faz parte da família de Deus, que é a família espiritual. Você faz parte da sua família de origem. Você tem um bom lugar ali
e dê o lugar de cada um para que sim você siga para a sua vida. Quando você assume o seu lugar na sua família, você assume o seu lugar no mundo. É sobre isso. Fez sentido aí para vocês? Faça um ritual no dia de hoje, já que hoje é o Dia Internacional da Família. Pode ser uma oração, uma meditação, pode ser um exercício, um movimento, pode ser uma frase, pode você honrar, agradecer e pedir a permissão para os seus ancestrais para fazer diferente, pode você assumir ser o autor da própria vida e seguir com algumas coisas que fazem sentido para você, mas é valorizar e dar o lugar de todos. Quando todos têm o seu lugar, o sistema familiar entra em paz. E aí cada um segue para sua vida. Então é sobre isso hoje. Um beijo grande e curtam, valorizem a vossa família. Até!